Poucos superstars da WWE alcançaram o estrelato tão rapidamente quanto Ryback, com uma aura de força incontrolável que fazia os fãs gritarem "Feed me more!" Em arenas de todo o mundo. Ryback estava pronto para se tornar o próximo grande sucesso da luta livre profissional. Mas no cenário imprevisível da WWE, até mesmo as carreiras mais promissoras podem sofrer uma reviravolta repentina. Hoje, vamos nos aprofundar na ascensão meteórica de The Big Guy e nas reviravoltas inesperadas que levaram à sua dramática queda do topo. Nascido Ryan Reeves, Ryback teve uma das ascensões mais intensas e polarizadoras da história da WWE. Sua jornada até o status de evento principal foi marcada por uma rápida ascensão que capturou a imaginação dos fãs da WWE, que o apoiaram com entusiasmo, vendo-o como um potencial megastar em formação. A carreira de Ryback na WWE teve um início promissor. Sua jornada inicial começou com uma participação na primeira temporada do NXT com o nome artístico de Skip Sheffield. Depois disso, ele passou a fazer parte da facção The Nexus, que chamou bastante atenção por seus ataques às principais estrelas da WWE. No entanto, um tornozelo quebrado o deixou de lado por mais de um ano, durante o qual ele foi submetido a várias cirurgias. No entanto, foi quando retornou em 2012 que Ryback realmente começou a fazer sucesso. Com um novo nome e uma nova personalidade, Ryback foi apresentado como um monstro poderoso e imparável, atraindo comparações com Goldberg devido ao seu estilo intenso de squash match e ao inconfundível canto Feed Me More, que rapidamente se tornou o favorito dos fãs. A ascensão de Ryback ao topo foi nada menos que meteórica. Ele rapidamente acumulou uma sequência invicta na televisão da WWE, o que desempenhou um papel importante na construção de sua aura de invencibilidade. Os fãs responderam com entusiasmo, e a popularidade de Ryback disparou quando ele começou a ser visto como uma ameaça confiável aos talentos estabelecidos do evento principal. Todos estavam prontos para que Ryback fosse o próximo grande sucesso. Sua energia no ringue repercutia no público, que o via como uma alternativa nova e empolgante às estrelas habituais do evento principal. Ryback reconheceu o impacto desse apoio, afirmando que seu ímpeto foi inegável durante esse período. O primeiro grande impulso de Ryback no cenário do evento principal foi um tanto inesperado. Inicialmente, a WWE havia planejado que John Cena continuasse sua rivalidade com CM Punk pelo WWE Championship. No entanto, uma lesão de Cena fez com que Ryback fosse catapultado para o cenário do título. Essa mudança repentina foi um desafio significativo para Ryback, que ainda era relativamente novo no cenário do evento principal e até aquele momento havia sido apresentado como uma força imparável em combates de squash. Em outubro de 2012, apenas alguns meses depois de sua reestreia, Ryback foi empurrado para a cena do evento principal em uma luta pelo WWE Championship contra CM Punk no Hell in a Cell. A partida foi fundamental, não apenas por ser a primeira grande oportunidade de Ryback conquistar um título, mas também pelo enorme apoio dos fãs que ele havia conquistado. O público o apoiava totalmente, ansioso para ver um novo rosto no cenário do campeonato. Antes do combate, Ryback foi retratado como um candidato monstruoso ao longo reinado de Punk pelo título. A luta foi notável porque marcou a primeira derrota de Ryback na WWE, embora por meios controversos. Punk manteve seu título com a ajuda de um árbitro desonesto, Brad Maddox, o que protegeu Ryback de uma derrota limpa, mas também deu início a uma série de derrotas em eventos ao vivo de alto nível, que acabariam por prejudicar seu ímpeto. Ryback acreditava que a WWE havia capturado um raio em uma garrafa com sua ascensão. Ainda assim, ele também expressou frustração com a direção de seu personagem após seu impulso inicial, especialmente com a decisão de perdê-lo para CM Punk, o que, segundo ele, interrompeu significativamente seu impulso. A decisão de fazer Ryback perder no Hell in a Cell em 2012 é frequentemente citada como o ponto de virada em sua carreira, embora ele tenha continuado a ser uma figura proeminente na programação da WWE. A derrota, especialmente em uma luta de alto nível,
foi vista como um momento crítico em que seu ímpeto começou a diminuir. O próprio Ryback refletiu sobre esse período, sugerindo que as escolhas da WWE, em termos de patrocínio, foram fundamentais para a trajetória de sua carreira. Ele achava que o desenvolvimento de seu personagem poderia ter sido tratado de forma diferente, seja mantendo-o longe da disputa pelo título até que estivesse totalmente pronto ou permitindo que ele continuasse sua sequência invicta por mais tempo. Com relação à briga de Ryback com CM Punk, The Big Guy reconheceu que ele foi colocado em uma situação difícil. Ele teve que se adaptar rapidamente, passando de esmagar talentos de aprimoramento a competir em longas lutas de eventos principais contra estrelas mais estabelecidas, como Punk. Ryback respeitava as habilidades de Punk, mas achava que a mudança abrupta na apresentação de seu personagem confundiu o público, o que contribuiu para o declínio de seu impulso. Apesar da derrota polêmica, a rivalidade de Ryback com Punk continuou, culminando em uma luta de Triple Threat no Survivor Series 2012, envolvendo John Cena. Nessa luta, Punk mais uma vez manteve o título, dessa vez com a interferência de uma facção estreante, The Shield, que aplicou um powerbomb em Ryback através de uma mesa. Isso deu continuidade ao reinado de Punk pelo título, mantendo Ryback forte, apesar de não ter conquistado o cinturão. Após o Survivor Series, a atenção de Ryback mudou de Punk para Cena. Isso ficou evidente quando Ryback se juntou a Cena para enfrentar Punk e Dolph Ziggler em combates de equipes, mas logo surgiram tensões, o que levou Ryback a se tornar rebelde e atacar Cena. Essa virada foi marcada pela rivalidade entre eles pelo WWE Championship, que teve confrontos brutais, incluindo a luta Three Stages of Hell no Payback 2013, em que Cena acabou derrotando Ryback. Anos mais tarde, Ryback refletiu sobre sua participação no evento principal, expressando frustração com a forma como foi conduzida. Ele acreditava que, apesar de não ter conquistado o WWE Championship, ele conseguiu provar que era um jogador do evento principal. Ryback citou as más decisões de contratação que se seguiram ao seu impulso inicial, como as 7 derrotas consecutivas em eventos ao vivo de alto nível, como as principais razões para o seu ímpeto atrofiado. Apesar de suas altas vendas de mercadorias e popularidade, ele enfatizou que essas perdas afetaram negativamente sua posição na empresa. Apesar de sua rápida ascensão, o ímpeto de Ryback foi prejudicado por decisões polêmicas de organização, como a perda de lutas de alto nível devido à interferência ou finais disputados. Apesar disso, a popularidade de Ryback permaneceu forte, com os fãs o apoiando mesmo quando seu personagem fez a transição para diferentes histórias. Sua passagem pela WWE, embora breve no auge, deixou um impacto duradouro nos fãs que ainda se lembram da eletricidade que ele trouxe ao ringue durante seu auge. A trajetória de seu personagem foi ainda mais interrompida quando a WWE o transformou em heel em 2013, o que não repercutiu tanto entre o público. A carreira de Ryback na WWE, especialmente sua ascensão ao evento principal, é um estudo de caso sobre o poder do apoio dos fãs e o delicado equilíbrio das decisões de reserva no wrestling profissional. Sua jornada nos lembra a rapidez com que uma superestrela pode subir na WWE, e como o impulso é crucial para sustentar essa ascensão. O relacionamento de Ryback com a gerência da WWE, especialmente com Triple H, se desgastou com o tempo. Embora Triple H tenha inicialmente apoiado Ryback, ajudando-o a desenvolver seu golpe final e dando-lhe oportunidades importantes, o relacionamento entre eles azedou. Ryback teria confrontado Triple H, expressando sua decepção com a forma como sua carreira estava sendo conduzida. Essa tensão e insatisfação com relação à sua remuneração e direção criativa levaram Ryback a deixar a WWE em 2016. Mais tarde, ele revelou que as disputas legais com a WWE sobre questões de marca registrada e as frustrações com a forma como ele era retratado foram os principais motivos de sua saída. Depois de deixar a WWE, Ryback não se esquivou de expressar suas queixas. Ele lançou seu podcast, que costumava usar para criticar a WWE e suas principais estrelas. Seus comentários sobre John Cena ser um veneno para o negócio da luta livre
e suas rixas públicas com outros lutadores, como Mark Henry, pintaram a imagem de um homem cada vez mais em desacordo com o setor que um dia o abraçou. Além disso, as tentativas de Ryback de retornar à luta livre foram prejudicadas por problemas de saúde constantes, incluindo graves problemas nas costas que exigiram vários tratamentos com células-tronco. Apesar desses desafios, Ryback tem insinuado repetidamente um retorno aos ringues, embora nenhuma grande promoção o tenha contratado. Os problemas de Ryback e Mark Henry têm origem em seu tempo juntos na WWE e nas consequências após a saída de Ryback da empresa. A tensão entre o The Big Guy e o The World's Strongest Man remonta à sua luta na WrestleMania 29. A luta, anunciada como um confronto de titãs, terminou com a vitória de Henry sobre Ryback, o que surpreendeu a muitos devido ao grande impulso de Ryback. Mais tarde, Ryback afirmou que Henry não havia investido muito esforço na preparação para o combate, chegando a alegar que Mark Henry estava dormindo antes de eles saírem para se apresentar. Isso contribuiu para que o combate não fosse tão bem sucedido quanto o esperado. Além dessas alegações, Ryback mencionou que um produtor da WWE havia se referido a Henry com termos depreciativos antes da luta, aumentando a tensão entre eles. Essa alegação gerou polêmica, pois implicava falta de profissionalismo por parte de Henry, uma sugestão que Mark Henry não aceitou de ânimo leve. A rixa aumentou depois que Ryback fez esses comentários depreciativos sobre as habilidades e o profissionalismo de Henry. Em 2021, Ryback tweetou que estava considerando uma ação legal contra Mark Henry pelo que ele descreveu como calúnia absoluta, após os comentários que Mark Henry fez no programa Busted Open Radio. Henry, conhecido por sua atitude sensata, criticou Ryback por seus comentários sobre a indústria da luta livre, particularmente a infame declaração de Ryback de que os títulos da luta livre são meros adereços e não tão importantes quanto a indústria os faz parecer. Mark Henry respondeu publicamente, defendendo seu legado e suas contribuições para o negócio e condenando Ryback por suas observações. Ele chamou Ryback de amargo e questionou seu compromisso com o setor, inflamando ainda mais a briga pública entre eles. Henry também não se esquivou de confrontar Ryback diretamente, desafiando-o para uma luta real se ele se sentisse desrespeitado. A situação ficou ainda mais acirrada quando Ryback mencionou a possibilidade de recorrer a um advogado para lidar com o que ele chamou de calúnia de Henry. Esse ângulo jurídico acrescentou outra camada à disputa, transformando uma rivalidade profissional em uma vingança pessoal. Embora o vai e vem público entre os dois tenha se acalmado um pouco, a mágoa continua sendo um capítulo notável em suas carreiras pós-WWE. No entanto, Mark Henry não é o único lutador de destaque com quem The Big Guy teve problemas depois de deixar a empresa. Os problemas da vida real entre Ryback e CM Punk são bem conhecidos. A tensão entre os dois surgiu publicamente depois que CM Punk deixou a WWE em 2014, quando ele apareceu no podcast Art of Wrestling, de Colt Cabana. Punk não se conteve em expressar suas queixas contra a WWE durante essa infame aparição no podcast. Especificamente, ele apontou Ryback como uma fonte de frustração pessoal e lesão durante seu tempo na empresa. Punk acusou Ryback de ser um trabalhador perigoso e imprudente que lhe causou danos físicos significativos. Em um dos momentos mais infames do podcast, Punk contou que perguntou a Ryback se ele estava deliberadamente tentando machucá-lo ou se era simplesmente burro pra caramba. De acordo com Punk, Ryback respondeu: "Eu sou burro pra caralho", o que Punk considerou como uma admissão de negligência. Punk alegou que, durante suas lutas, Ryback o havia machucado várias vezes, inclusive quebrando suas costelas e causando outras lesões que, segundo ele, encurtaram sua carreira em anos. Essas acusações alimentaram uma narrativa de longa data de que Ryback era um trabalhador inseguro. Ryback, por sua vez, inicialmente não respondeu publicamente às alegações de CM Punk com o mesmo nível de agressividade. Ainda assim, com o tempo, ele abordou o assunto em seu podcast, Conversation with the Big Guy. Ryback reconheceu que Punk estava infeliz durante seu tempo na WWE e sugeriu que a infelicidade de Punk
pode ter influenciado sua percepção de suas lutas. Ryback também negou ter machucado Punk deliberadamente e defendeu seu trabalho no ringue, apontando que as lesões são um risco natural na luta livre profissional, especialmente para alguém como CM Punk, que estava trabalhando com lesões existentes. Além disso, Ryback abordou as acusações de Punk sobre o uso de esteroides, que Punk havia sugerido durante o mesmo podcast. Ryback negou firmemente essas acusações, explicando que, embora tenha usado terapia de reposição de testosterona, TRT, ele não abusou de esteroides, e sua saúde permaneceu boa como resultado de seu gerenciamento cuidadoso. Ele expressou frustração com as acusações de esteroides, considerando-as injustas, e parte do padrão de CM Punk de criticar colegas. A rixa entre os dois permaneceu sem solução por anos, com Ryback expressando sua vontade de ter uma conversa com Punk para esclarecer as coisas. Ele acreditava que ambos haviam crescido e mudado desde sua época na WWE, e que uma discussão poderia beneficiar ambas as partes. Apesar disso, não houve reconciliação pública. Se você achava que isso era ruim, espere até ouvir isso. Os problemas de Ryback com a WWE, especialmente suas batalhas legais, têm sido contínuos e intensos. Eles giram principalmente em torno de seu nome no ringue e de seu relacionamento tenso com a empresa. Uma das questões centrais é a propriedade da marca registrada Ryback. Depois de deixar a WWE em 2016, Ryback, cujo nome verdadeiro é Ryan Reeves, mudou legalmente seu nome para Ryback Reeves, com a intenção de continuar usando o nome em sua carreira pós-WWE. No entanto, a WWE registrou a marca registrada Ryback em 2011 e a renovou em 2019, 3 anos após a saída de Ryback. Essa renovação levou a uma prolongada batalha legal, com Ryback solicitando a reivindicação da propriedade do nome em 2019. A WWE respondeu ao seu processo legal negando a maioria de suas reivindicações, insistindo que eles têm o direito de usar a marca registrada Ryback, sem confundir os fãs. Apesar de ser sinônimo de Reeves durante sua carreira na WWE, Ryback expressou publicamente sua frustração, afirmando que a recusa da WWE em abrir mão da marca registrada é mesquinha e desnecessária. Ele chegou a fazer apelos públicos nas mídias sociais, pedindo diretamente aos executivos da WWE, como Vince McMahon e Triple H, que liberassem os direitos sobre seu nome. Ele acusa a empresa de tentar fazer com que ele gaste quase os R$200 mil para manter a propriedade de seu nome e marca legais. Além da disputa sobre a marca registrada, Ryback também criticou as práticas comerciais e os padrões éticos da WWE. Ele pediu uma investigação federal sobre a WWE, especialmente à luz das várias questões legais que envolvem Vince McMahon, incluindo alegações de má conduta sexual e tráfico. Ryback acusou a WWE de se envolver em práticas antiéticas em suas parcerias de mídia social e sugeriu que os executivos da empresa, incluindo Triple H, deveriam ser removidos de seus cargos. Essas questões destacam a profunda animosidade entre Ryback e a WWE, decorrente de sua saída da empresa e de sua crença de que a WWE continua a exercer controle indevido sobre antigos talentos e sua propriedade intelectual. O relacionamento de Ryback com Vince McMahon, especificamente, tem sido repleto de tensões e acusações, uma delas referente ao controle de suas vendas de mercadorias. Ryback tem afirmado repetidamente que Vince sabotou deliberadamente suas vendas de mercadorias quando ele se tornou heel após a WrestleMania 29. Ryback afirmou que McMahon disse a ele que queria que suas mercadorias fossem destruídas como parte da mudança de personagem. Ele alegou que, após essa conversa, a WWE parou de promover suas mercadorias, o que levou a uma queda significativa nas vendas. Ryback achou isso particularmente injusto, já que outros lutadores de heel, como Kevin Owens e Seth Rollins,
continuaram a ter suas mercadorias vendidas com destaque, apesar de seus papéis de vilões. Ryback argumentou que sua mercadoria estava tendo um desempenho excepcional, chegando a superar a venda de grandes estrelas como John Cena em alguns momentos, e que essa queda repentina foi uma ação deliberada de Vince para puni-lo. Além disso, Ryback acusou a WWE de manipular a trajetória de sua carreira depois que ele concordou em desistir de um processo por negligência médica contra um médico associado às suas cirurgias no tornozelo. Ele alegou que, quando o prazo de prescrição do processo expirou, a WWE começou a mexer com ele de forma criativa, levando a uma série de perdas que diminuíram sua posição na empresa. Isso e a questão das mercadorias fizeram com que Ryback se sentisse profundamente traído por Vince e pela WWE. Essas alegações destacam um padrão de Ryback que se sente visado e sabotado pela WWE, especialmente quando a empresa estava sob a liderança de Vince, o que alimentou suas críticas constantes à empresa desde sua saída. A rixa pública de Ryback com Vince McMahon tomou um rumo especialmente sombrio após a morte da mãe de Vince, Vicky Askew, em 2022. Ryback, conhecido por sua natureza franca, publicou um tweet, agora excluído, no qual se referia à mãe de 101 anos de Vince, usando linguagem depreciativa, chamando-a explicitamente de prostituta. Essa ação provocou uma reação negativa generalizada da comunidade e dos fãs de luta livre. Em declarações posteriores, Ryback explicou que seu tweet foi motivado pela frustração em relação à sua batalha legal em andamento com a WWE sobre os direitos de seu nome. Ele alegou que a WWE estava atrasando intencionalmente a resolução da disputa sobre a marca registrada, o que o afetou seriamente em termos financeiros. Ryback afirmou que, como a WWE o estava prejudicando financeiramente, ele se sentiu compelido a retaliar, prejudicando Vince emocionalmente. Ryback acabou se desculpando publicamente, mas de forma limitada. Ele se desculpou especificamente com a mãe de Vince, Vicky Askew, que ele descreveu como uma mulher doce, com base em suas interações pessoais com ela, e não com Vince McMahon ou com o público em geral. Ele justificou suas ações, afirmando que foi levado ao limite pelas táticas da WWE, que ele acreditava ter a intenção de quebrá-lo financeiramente. Esse incidente simboliza a relação rancorosa que Ryback tem com a WWE e Vince McMahon desde que saiu da empresa, ilustrando ainda mais o profundo ódio que se desenvolveu entre eles ao longo dos anos. Ryback também fez várias reivindicações importantes contra John Cena, alegando que as ações de Cena afetaram negativamente sua carreira e as carreiras de outros na WWE. Os problemas de Ryback com Cena parecem estar enraizados em sua crença de que Cena, como estrela principal da WWE, tinha muita influência nos bastidores, que ele supostamente usava para sufocar o sucesso de outros lutadores. Uma das alegações mais proeminentes de Ryback é que Cena desempenhou um papel fundamental no enfraquecimento da história do Nexus. Ryback, que fazia parte da facção, acusou Cena de prejudicar deliberadamente o ímpeto do grupo porque não queria compartilhar os holofotes. De acordo com Ryback, as ações de Cena foram motivadas pelo medo da concorrência, e ele trabalhou ativamente para garantir que o Nexus não o superasse em popularidade. Ryback descreveu Cena como um atleta não competitivo na posição mais alta, dando a entender que Cena não estava interessado em uma competição justa e, em vez disso, usava sua influência nos bastidores para proteger seu status. Ryback também discutiu incidentes em que Cena supostamente maltratou outros talentos, como Alex Riley. Em entrevistas, Ryback contou como John Cena repreendia Riley publicamente, a ponto de isso se tornar uma ocorrência diária. Ryback sugeriu que esse assédio constante contribuiu para o descarrilamento da carreira de Riley
na WWE. Ele expressou frustração com a forma como o comportamento de Cena, que Ryback descreveu como bullying, não foi controlado e afetou negativamente Riley e outros lutadores em posições semelhantes. Ryback tem falado abertamente sobre seu desdém por Cena, a ponto de bloqueá-lo nas mídias sociais. Ele declarou que, apesar de ser respeitoso com Cena, foi recebido com hostilidade desde o início de seu mandato na WWE. Esse relacionamento tenso teria influenciado significativamente a desilusão de Ryback com a empresa. Essas alegações mostram um ambiente tóxico nos bastidores, onde Cena, devido à sua posição no topo, supostamente usou seu poder para influenciar negativamente a carreira de outros, incluindo a trajetória de Ryback na WWE. O ex-astro da WWE se envolveu em várias controvérsias em plataformas de mídia social como a X. Um dos problemas mais significativos envolveu Ryback, lidando com um perseguidor que fez repetidas ameaças de morte contra ele e sua família. Essa situação se agravou a ponto de envolver o FBI. Ryback expressou publicamente sua frustração com X, alegando que a plataforma não levou as ameaças a sério, apesar de seus inúmeros relatos. Ele afirmou que o X ignorou as ameaças de morte iniciais e permitiu que o perseguidor continuasse usando a plataforma, o que, segundo ele, colocou ele e sua família em perigo. Isso levou Ryback a chamar a atenção da administração do Twitter, incluindo Elon Musk, por não tomar as medidas adequadas. De acordo com Ryback, o FBI acabou intimando o X para obter detalhes sobre a identidade do perseguidor, mas o progresso foi lento. No entanto, surgiram complicações devido ao uso de VPN pelo Stalker, o que dificultou seu rastreamento. Ryback revelou que teve que tomar medidas significativas para garantir a segurança de sua família, incluindo o doxing do Stalker, cuja identidade e localização ele compartilhou publicamente no X. Depois que Ryback resolveu resolver o problema com suas próprias mãos, ele justificou essa ação, afirmando que o FBI estava ciente e que o Stalker era um indivíduo perigoso com antecedentes criminais. Ele disse que o FBI havia permitido que ele divulgasse essas informações ao público, na esperança de chamar a atenção para o comportamento perigoso do perseguidor. Ryback criticou o sistema por estar quebrado e lamentou a falta de ação imediata do X e da polícia. O perseguidor, que Ryback identificou como Brandon Chase Salehi Nassab, o estava perseguindo há mais de uma década. Esse indivíduo havia até tentado se infiltrar nos bastidores de um evento da WWE em Tampa anos antes, em 2011, o que aumentou a gravidade da ameaça. A situação se agravou quando Chase começou a fazer ameaças de morte contra Ryback e outras pessoas próximas a ele, incluindo os colegas lutadores Dolph Ziggler e Curtis Axel. Apesar desses problemas de longa data, Ryback enfrentou desafios para obter o apoio adequado de X e das autoridades. Ryback expressou sua frustração com o assédio prolongado, enfatizando o histórico criminal e a instabilidade mental do perseguidor. Essa controvérsia reflete o lado mais sombrio da fama, em que as interações com os fãs podem, às vezes, se transformar em um território perigoso. A história de Ryback é complexa, com um potencial não alcançado devido a erros pessoais e profissionais, o que faz dele uma das figuras mais polarizadoras da história da luta livre moderna. O que você acha da história de Ryback? Ele está certo ou errado por manter essa vingança contra a WWE? Deixe-nos saber sua opinião na seção de comentários e antes de ir embora, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no Ring Rivals para não perder os próximos.